Boa noite, queridos. Tudo bem com vocês? E aí? Espero que vocês estejam todos bem, né? Com saúde, né? Graças a Deus. Nós temos muito que agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus, né? Por estarmos saudáveis, por estarmos, né, tendo alimento dentro de casa, porque tantas famílias, né, que infelizmente não estão tendo essa oportunidade, né? Gostaria de agradecer a esse projeto lindo, né, Pró-Social Taboca, né, que você possa compartilhar, né, com um amigo, com um vizinho, né, que você possa, né, convidar ele para estar participando, né, tanto do projeto, né, tanto quanto das nossas lives, né, eu tenho certeza que ele será grandemente abençoado. Primeiramente, eu gostaria de fazer um agradecimento, né, agradecer primeiramente ao projeto, né, que sempre me dá essa oportunidade, né, de estar aqui, conversando um pouquinho com vocês, trazendo uma palavra, né, do Senhor, amém? Eu gostaria de agradecer a Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, te louvamos, te exaltamos, te agradecemos, Senhor, por estar conosco, ó Pai, por nos livrar de todo mal, ainda que coisas ruins possam nos acontecer, Senhor, mas sabemos que o Senhor é conosco. Muito obrigada, Jesus. Obrigado por tudo que tens feito em nossas vidas. Amém? Então, queridos, hoje eu preparei uma palavra, né, pra gente, né, não só para vocês, mas para mim também. Eu quero falar com vocês de Isaías, capítulo 32, versículo 15. Lá nessa palavra fala assim: até o Espírito ser derramado sobre nós do alto. O Espírito ser derramado do alto. E o deserto ser um campo frutífero. E este campo frutífero ser considerado uma floresta. Se você estiver acompanhando aí, na sua Bíblia pode ter uma versão diferente, né? Às vezes pode, no lugar de campo frutífero, pode estar escrito campo fértil, né? Mas é a mesma coisa, né? Fertilidade, frutífero, né? Dá no mesmo. Então, o que eu quero falar com vocês sobre esse versículo que chamou muito a minha atenção, né? Antes do Espírito Santo ser derramado sobre nós, nós somos considerados um deserto. Mas quando o Espírito de Deus é derramado sobre nós, nós florescemos. Ou seja, não tem como dar frutos, não tem como florescer se não for permissão do Senhor, se não for derramado pelo Espírito Santo do Senhor. Porque somente através do Espírito Santo é que nós poderemos ser verdadeiramente transformados e florescer, né? Só o Espírito Santo de Deus é que pode nos convencer, né, que estamos no caminho errado, né, que estamos no pecado. Não adianta, né? Tem até uma frase, né, que as pessoas falam: se conselho fosse bom, né? Então, assim, é exatamente isso, né? Não adianta você tentar convencer o seu filho, o seu marido, né? Por mais que a gente fala, que a gente ora, mas somente o Espírito Santo é que convence dos nossos erros. Então, quando você estiver orando, né, para um filho, para alguém, para uma pessoa, que você peça ao Espírito Santo de Deus para falar com aquela pessoa, né? Para que o Espírito Santo fale com a pessoa e convença essa pessoa. Amém? Eu estava preparando essa palavra para trazer para vocês hoje, e eu me lembrei muito de uma amiga minha, sabe? Essa amiga ela se chama Tamires, e é uma amiga muito querida, é uma pessoa que, assim, ela está sendo referência para mim, né, no conhecimento da palavra do Senhor,
né, do meu ministério. Então, assim, ela é uma bênção. Eu quero mandar aí um beijinho para ela. Que Deus continue te abençoando, viu, Tamires? E eu me lembrei claramente dela pregando, não faz muito tempo, né? Tem pouco tempo. Ela estava falando, estava fazendo uma ministração, e nessa ministração ela falava sobre as sementes, né? Ela falava sobre a parábola do semeador. Essa parábola é uma parábola muito conhecida, né? Jesus, ele gostava muito de falar, de ensinar através de parábolas. E eu fiquei preparando essa palavra e aí falando sobre florescer, falando sobre plantio, né? E aí me lembrou, veio na minha mente a semente, né? Porque não tem como você florescer, né, sem antes ser uma semente. E aí eu me lembrei que ela contava, né, dessa parábola, e nessa parábola falava que foram jogadas, né, foram semeadas várias sementes em vários lugares. E nessa parábola, né, Jesus conta e para que nós comparássemos a nossa vida, né, o nosso coração, né, é como recebendo essa semente, né? E aí nas palavras dela, ela contava, né, ela contou que algumas sementes foram jogadas em lugares distintos, né? E uma das sementes, ela foi jogada na beira do caminho. E ela contando, né, falando daquela semente, eu prestando atenção, e assim eu fiquei maravilhado com a palavra dela. E ela falando, né, que essa semente, ela não germinou, porque onde aquela semente caiu, ela meio que ficou obsoleta ali, né? Ela foi jogada no meio do caminho, algumas pessoas pisaram, alguns passarinhos vieram e comeram, e aí aquela semente não deu em nada, né? Aquela semente se acabou. E aí ela continuou contando, falando que algumas outras sementes caíram na rocha, caíram no espinho, em meio aos espinhos. E algumas sementes, elas até começaram a brotar, né? Elas germinaram. Só que elas faltaram ali alguma coisa, né? Alguma vitamina ou sol, alguma coisa faltou. E aquela semente, ela acabou morrendo. Então ela virou uma plantinha, começou a germinar, mas antes de começar a transformar numa árvore, numa planta, essa semente, ela morreu, né? E aí ela continuou falando, né, que uma outra semente, ela caiu em terra boa, em solo bom, em solo fértil. E aquela semente, ela germinou, ela cresceu e ela deu frutos. Né? E eu fiquei assim, lembrando, fiquei maravilhada e fiquei lembrando, né? E aí eu falei, né, eu vou usar um pouquinho dessa, né? Vou pegar aí uma carona e vou falar um pouquinho, né, das sementes, né? Que tem tudo a ver com, né, com florescer, né? Com dar frutos. E eu trouxe aqui para vocês hoje, olha só. Olha. O que você vê nessa imagem? O que você vê? Você vê uma semente? Você vê uma árvore? O que você vê quando você olha para essa imagem? Ou você vê uma floresta? Nesse caso aqui, né, como é uma semente de abóbora, né, não tem como ser uma árvore, né? Mas talvez uma plantação, né, vamos dizer assim, né? O que você vê? Uma semente? Uma árvore ou uma floresta? Depende da fé, né? Dependemos da fé, nós podemos ver uma floresta, não é verdade? Pois é. E aí eu te pergunto, para que essa semente aqui, para que ela possa germinar, para que ela possa virar aí uma árvore, para que ela possa virar uma floresta, o que ela precisa? Ela vai precisar de algumas coisas, não vai? Então nós vamos comparar essa semente aqui com a nossa vida. Eu vou comparar como se fosse essa semente, tá bom? Então eu te pergunto, né? Quais coisas nós precisaremos para que essa semente germine? Primeiro é um solo bom, né? Um solo fértil, né? Um solo adubado, né? Uma terra boa, né? E aí eu te pergunto,
Onde você tem colocado os seus pés? Você tem colocado os seus pés num solo bom? Num solo fértil para que você possa florescer? Para que você possa germinar? Onde você tem ido? Onde você tem estado? Quais são os lugares que você tem frequentado? Você precisa de estar num solo bom. Não é verdade? Para que você germine, né, para que essa semente germine, ela precisa de estar no solo bom. Porque se ela for jogada lá, como a Tamires falou lá no início, né, à beira do caminho, ela não vai florescer, ou seja, nós não vamos germinar. E não é o que Deus quer de nós, né? Isso foi a primeira coisa. A segunda coisa que essa semente precisaria, depois que você planta, coloca ela lá na terrinha, né? A terrinha do badinho, a terrinha, né? Boa. Ela precisa de ser molhada, regada todos os dias, né? Que seja essa semente, que seja uma cebolinha, que seja uma plantação, qualquer coisa, não é qualquer plantação. Ela precisa de água, né? Então ela precisa que você regue todos os dias. E aí eu te pergunto, do que você tem se alimentado diariamente? Do que? Você tem buscado falar com Jesus? Falar com Deus? Você tem procurado ler a palavra? Ler a Bíblia? Você tem procurado assistir coisas edificantes? Do que você tem se alimentado no dia a dia? Ou você só lembra de Deus no domingo, no final de semana? Você precisa de estar sendo regado diariamente. Essa foi a segunda coisa. E aí depois disso, o que pode acontecer? Pode acontecer que essa semente, ela, por ter sido colocada numa terra boa e por ter sido regada todos os dias, ela pode germinar, ela pode virar uma árvore, Uma árvore frondosa, uma árvore bonita. Mas aí chega um determinado tempo que essa árvore, essa árvore ou a plantação, ela vai precisar de uma coisinha a mais para que ela possa dar fruto. Ela vai precisar de adubo. Em algum momento ela vai precisar ser adubada para que ela possa dar frutos. E aí? Qual tem sido o seu adubo? Eu te pergunto. O seu adubo, ele tem que ser uma vitamina, Para dar uma fortalecida. Porque senão o que pode acontecer? A gente pode ficar frio, esfriar na fé, Então o que seria esse adubo? Pode ser um jejum? Pode ser um propósito? Pode ser uma corrente? Eu não sei de qual religião que você é, mas não importa, Deus é único, Então eu te pergunto, qual adubo você irá fazer uso para que você possa dar frutos? Porque até então, se você já chegou aí, você já germinou e você já cresceu, Você já é uma árvore, Mas você ainda vai precisar, de buscar um pouco mais para que você possa dar frutos. Eu ouvi um pregador que eu gosto muito. Ele chama David Leonardo. Então, assim, eu gosto de assistir algumas pregações dele. Ele é um rapaz jovem, muito abençoado. E ele contou uma história que tem tudo a ver com o que eu trouxe para vocês hoje. Ele contou uma história sobre uma árvore. Essa árvore foi a única árvore que permaneceu num raio de 200 quilômetros no deserto do Saara. Essa árvore se chamava Árvore do Teneré. Ela era uma cássia. E ele contou, eu achei muito linda essa história, Ele contou que essa árvore, ela ficava bem no meio. E era uma árvore muito grande, uma árvore frondosa, Uma árvore verde, uma árvore que fazia uma sombra. E que essa árvore, ela servia como dois propósitos.
ela servia tanto para as pessoas descansar, né? Porque você imagina, no meio do deserto, naquele calor, né? E ao meio do caminho, você encontraria ali uma sombra, né? Então ela tinha tanto essa função, e tanto quanto a função, ela funcionava como um farol, né? Farol é aquele sinaleiro, né? Então assim, porque de longe ela era avistada. Então os viajantes, eles tinham ela como uma referência, né? Como um caminho. Então quando você avistava a árvore de longe, você sabia que você estava no caminho certo, e ali o pessoal parava, os viajantes paravam com seus camelos, com seus caminhões, né? Muitas vezes levando suprimento para outros lugares, né? Então ela servia, ela tinha essa função de direcionar, né? Ela servia de um farol, né? De dar direção para as pessoas, né? E ele conta que essa árvore aí fez-se um estudo para descobrir o porquê que aquela árvore era única em meio a uma sequidão, um calor, e ainda assim ela continuava verde, né, naquele deserto. E eles fizeram um estudo e descobriram que essa árvore ela aprofundou as suas raízes a 35 metros até ela achar um poço de água onde ela se alimentava. E eu achei lindo, lindo, lindo essa história. Só que aí, num determinado tempo, né, essa árvore ela já era considerada ali um monumento, né, para todos, né? E uma certa vez um homem atropelou essa árvore com um caminhão. E brutalmente, essa árvore ela foi arrancada totalmente. E ela foi, né, jogada ao chão e não teve o que fazer, né? Então assim, todos sentiram muito. E aí o que conta aqui a história? Eu até pesquisei, olhei na internet e realmente, né, essa árvore existiu, é verdade, não é só uma história não. Essa árvore ela foi levada para um museu, né, para ela ser contemplada, para servir né, para ninguém que nunca esquecesse a história dela, né? Mas ainda assim faltou alguma coisa ali no deserto, né? E aí eles fizeram uma cópia, né? Fizeram uma escultura metálica, como não é idêntico, né? Mas assim, fez-se uma estrutura para simbolizar essa árvore, e ela foi colocada no mesmo local para ela servir de radar, para ela servir de farol, né, para as pessoas, né? E assim, para que ninguém nunca esquecesse, né? E aí eu fiquei me lembrando, né, qual a finalidade, né, dessa árvore, né? Qual a finalidade dessa sombra, né? E assim, e nos meus estudos, né, do que eu vim trazer para vocês, é que essa sombra ela servia para acalentar, né? E aí ele fala nessa palavra, quando ele cita essa árvore, ele fala para que nós, né, possamos ser como essa árvore, né, que nós possamos dar sombra, né, para alguém, porque como essa árvore servia de referência, né, para que nós também possamos servir de referência, né, que nós possamos ser sombra para alguém, né, que a gente possa dar direção para alguém, né? E aí eu me lembrei muito da Tamires nessa hora, né? Porque assim, quando eu comecei, né, ela assim foi uma referência para mim. Então assim, por isso que eu, né, me lembrei dela, né, durante essa palavra. Então assim, né, que nós possamos, né, virar uma árvore, né, que nós possamos dar frutos, que nós possamos servir de sombra para alguém, né, que nós possamos não passar por esse mundo em branco, né, porque um dia, né, nós não faremos mais parte desse mundo, né, um dia nós iremos, mas quando nós partirmos, que nós possamos, né, ser lembrados, né? Que nós possamos, cada um de nós, não falo só eu, né? Mas cada um, que você possa né, pensar nisso, que você possa pensar, que você possa desejar ardentemente no seu coração, né? De fazer o bem para alguém,
né, de ser referência, né, para os seus familiares, né, começa dentro de casa, né, sendo referência para os seus filhos, né, para o seu cônjuge, né, para os seus familiares. Então assim, sabe, que essa palavra ela possa entrar no seu coração e que você possa, sabe, desejar ajudar alguém, né? Pensa que maravilha que não, né, que não deve ser, né, você saber, né, já tiver velhinho lá e, né, e alguém virar para você e falar, olha, né, eu mudei a minha vida porque eu ouvi as suas palavras, né? Porque Deus, né, falou comigo através dos seus lábios, das suas palavras. Isso deve ser maravilhoso, né? Então, essa é a palavra que eu trouxe, né, pra gente hoje, né? Que você possa um dia partir para morar com Jesus, mas que fique o seu legado, né? Que nunca seja esquecido, né? Que você nunca possa ser esquecido, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Então é isso, queridos, a palavra hoje, né? Eu tentei ser mais breve para não tomar muito tempo de vocês, né? E eu queria dar alguns recadinhos, né? Queria falar para vocês que o projeto está trabalhando, gente. O Pró-Social Taboca está trabalhando muito, sabe? A gente está passando por um momento muito difícil. Tem muitas famílias necessitadas. Então, assim, o projeto tá trabalhando bastante. Então, você aí, né, que talvez não viu agora, mas vai ver no decorrer da semana, que Deus possa tocar no seu coração, sabe? Que você possa ajudar esse lindo projeto, a ajudar essas famílias, né, que estão carentes, que estão necessitadas. Então eu te peço encarecidamente, doe alimentos, doe o que você puder, não precisa ser uma cesta completa, mas apenas um item que você puder ajudar, né, juntando todo mundo já vai ser uma bênção. Eu conto com a ajuda de vocês. E venho aqui também lançar uma campanha. Nós estamos com várias famílias muitas crianças, né, dentro de casa, nessa pandemia, fora da escola, e muitas crianças estão necessitando de leite, né? A Sheila comentou comigo que outro dia foi visitar uma família e ela levou alguns itens e dentre eles tinha um leite e disse que a criança ficou extremamente feliz. Falou, mamãe, um leite. Então assim, que às vezes é tão simples pra gente, né? Às vezes fica lá um leite na geladeira e a gente nem dá importância, não é verdade? Então assim, eu quero te pedir, se você puder doar, que seja 1 litro de leite, sabe? Que você doe, que Deus possa tocar no seu coração para nos ajudar. Amém? Eu conto com vocês, conto com a ajuda de vocês. E peço a Deus, né, para que possa te abençoar, continuar, né, lhe dando provisão, né, que nada possa faltar dentro da sua casa para os seus familiares. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado, Jesus, obrigada, Senhor, por ter me dado essa oportunidade de falar, ó Deus, do teu nome, da tua palavra. Senhor, livra-nos de todo mal, abençoa cada um, Senhor, que está vendo agora ou vai ver, né, depois, abençoa cada família, em nome de Jesus. Amém. Tenha uma boa semana e até semana que vem. Um abraço.